Oi! Queria falar um pouco com vocês sobre todos os livros que entraram para minha estante nesse primeiro semestre de 2026, que foram 14 livros. Tá pesado. 14 livros, dos quais eu li 7 até então. Eu acho que eu considero uma boa média, né? Então não estão só entrando livros sem propósito, eu estou lendo os livros que eu majoritariamente comprei ou ganhei de aniversário. Enfim, mas é legal compartilhar sobre essas novas adições na estante, então vou falar um pouquinho com vocês sobre eles. E começando pelos que eu não li ainda, porque eu acho que os que eu já li talvez já tenham aparecido em algum momento aqui no canal. Começando por Castela, do Park Min-gyu, que é um livro coreano de contos, que eu comprei lá naquela livraria do Bom Retiro, em São Paulo, que chama Aigo. Eu mostrei um pouco também em um vlog, mas eu mostrei um pouquinho dessa livraria que é muito legal, que é uma livraria focada em livros de imigrantes ou de outras culturas, enfim, tem essa seleção, essa curadoria mais global, né? E aí eu escolhi trazer de lá o Castela, do Park Min-gyu, que é um livro de contos que até então, pelo que eu sei, é até uma coisa meio psicodélica, meio... não psicodélica, qual é o nome? Surrealista. Tô um pouco animado para ler esse livro, mas eu tenho lido muitos contos, então eu não queria... Tô tentando não engatar um conto atrás do outro. Tô com muitos livros de conto e muitos eu tô lendo da Clarice também o livro de contos, então não peguei ainda ele, mas não vejo a hora porque, assim, pela sinopse, pelo que eu li já, é meio loucura. E a capa é bem legal, essa ilustração. É uma geladeira com animais dentro da geladeira, assim, então acho que também traduz um pouco de o que vai ser esse livro. Depois, uma compra, um presente que eu me dei de aniversário foi o Mentiras que Contamos, que é um livro do Felipe Besson, que muita gente fala muito bem desse livro. É um romance homoafetivo que trata sobre lembranças, que tem essa coisa de voltar ao passado, de reencontros. Assim, eu ouço pessoas que eu não esperava que leriam um livro como esse, dizendo que foi uma das melhores leituras que já fez. Então eu tô com grandíssimas expectativas sobre esse livro. Já ouvi outras coisas muito boas sobre outros livros do Felipe Besson. Expectativas foram criadas e são altas. A capa é bem gostosa, ela tem essa textura, não sei, além de ser linda, né? A foto é linda, a diagramação é linda, mas ela tem uma textura diferente, assim. Depois eu ganhei de presente de aniversário o Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, que também foi um livro que fez muito sucesso no TikTok, né? Que dizem que é muito bom, principalmente para quem trabalha com criatividade, que é o meu caso. Também é um livro que eu espero ler muito em breve, mas ele também é um livro que fala sobre saúde mental e criatividade, se eu não me engano. Ele está separado também em contos ou ensaios, coisas nesse sentido. E eu gosto muito também dessa capa do Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Também já vi gente falando que não gosta muito dela, então não sei, né? Vamos ver. Outro que eu me dei de presente de aniversário foi o As Malditas, da Camila Sosa Vilada, que é uma argentina, e que vai tratar de um grupo de travestis que vivem em uma praça em Córdoba, e esse dia a dia delas, essa coisa meio realismo mágico, enfim, esse realismo mágico latino que a gente gosta bastante, né? Também é um livro que eu ouço muitas coisas boas. Eu mostrei ele, falei dele num vídeo que eu falo sobre as minhas metas de 2026, e ele tá num dos 12, na minha meta de 12 livros para 2026, ele está, assim como alguns outros aqui. E aí, quando eu comentei sobre ele nesse vídeo, uma amiga minha comprou e leu e falou que é incrível. Então, assim, são muitas expectativas para muitos livros. Então, como ele também é curtinho, eu acho que vai ser um dos próximos que eu vou pegar. Eu tô fazendo uma leitura agora muito importante, que é Amanhecer. Porque eu comecei a ler Crepúsculo ano passado e só falta Amanhecer, então eu quero terminar logo. E assim que eu terminar, eu acho que eu vou pra esses, ou pra As Malditas, ou pras Mentiras que Contamos. 2026 eu tô muito obcecado com Mariana Salomão Carrara e quero fazer um vídeo aqui falando só sobre os livros dela, então eu comprei o A Árvore Mais Sozinha do Mundo, que foi um dos últimos livros que ela lançou. Agora, há pouco tempo, ela lançou um novo, que é o Cláudia Vera Feliz Natal, que também parece muito interessante. E esse livro aqui, ela fez uma pesquisa sobre a fumicultura no Sul, então ela vai falar sobre as famílias do interior do Sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, eu acho que do Paraná também, mas de uma família específica no interior do Rio Grande do Sul que tem essas plantações de fumo. Como os agrotóxicos envolvidos nessas plantações, eles geram, isso é uma questão real, assim, que ela pesquisou e que ela trouxe,
eles geram uma epidemia de depressão e, em decorrência disso, enfim, vocês entenderam, né? E eu acho que vai ser uma leitura muito interessante porque tudo que ela escreve, o jeito que ela se propõe a escrever é sempre muito incrível. A gente vai, pelo que eu sei, a gente lê esse livro através do olhar de objetos inanimados, então da caminhonete da família, do espelho da família, da árvore ali que vive no quintal, então são eles que narram a história dessa família. Se você ainda não leu nada da Mariana Solomon Carrara, eu te indico ler alguma coisa, principalmente Se Deus Me Chamar Não Vou, que é o meu favorito. Tudo que ela escreve, pra mim, sempre faz muito sentido e ela traz esse jeito que ela cria os textos. É muito... eu sou muito fã de Mariana Solomon Carrara, então se você ainda não leu, por favor, faça-me este favor e leia Mariana Solomon Carrara. Esse livro aqui tem uma capa muito bonita também, uma ilustração feita em giz pastel e tem essa textura de papel mesmo, sabe? Não é brilhante a capa. E foi prêmio de São Paulo de Literatura de 2025. Outro livro que está na minha lista de 12 livros para ler em 2026 é A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang, que é um livro de fantasia. Narra ali uma versão fantasiosa da guerra sino-japonesa entre a China e o Japão. Eu estou bastante animado porque eu gosto muito desta parte, assim, tenho muito interesse nessa parte da história. Eu gosto muito de fantasia e também já ouvi falar muito, muito bem desse livro. Eu tive um outro primeiro contato com a R.F. Kuang, que eu vou falar futuramente, que não me pegou tanto, que é um livro bom, que, enfim, conversou comigo, mas não me pegou tanto quanto eu imaginei. Talvez eu estava com expectativas muito grandes por tudo que eu ouvi do A Guerra da Papoula, mas assim, eu devo derramar as minhas expectativas a esse livro e não em outro, né? Se tudo que eu ouvi foi sobre esse livro, não posso esperar que os outros sejam iguais a esse. Mas já ouvi falar que é a série favorita de muitas pessoas e eu espero que eu cumpra a minha promessa dos 12 livros para esse ano de ler A Guerra da Papoula. Porque é uma série com 3, aí depois já viu, né? eu tô meio ruim de acompanhar as séries. E aí o último que eu ainda não li, que também é um livro que eu tô meio que guardando, porque ele é grandinho assim, e eu quero ler ele com muita profundidade, porque eu tenho muito interesse também nessa questão histórica, e é Pachinko, um livro muito bem falado, também foi adaptado para a série, que também é muito bem falada, e ele vai narrar uma família que deixa a Coreia ali nesse momento de que a Coreia está sendo invadida ou como colônia do Japão, e essa família vai deixar a Coreia e se mudar para o Japão. E essas gerações e como toda essa questão social, política e de imigração afetou essa família, né? E agora indo para os livros que eu li, que entraram para minha estante e que eu já li. Começando por A Hora da Estrela, da Clarice. O que dizer, né? Macabeia é uma personagem muito, sabe, profunda. Ao mesmo tempo que ela se põe, ou ela é escrita como uma personagem rasa e oca, o livro traz, assim, uma profundidade em quem nós somos, né? Sei lá. É um livro que, apesar de ser curtinho, eu fiz muitas marcações, tem muitas frases muito que conversam, assim, com a sua alma. Enfim, eu gosto muito. Se você ainda não leu nada da Clarice, eu acho que ler A Hora da Estrela é um bom começo. Acho que dentre os livros que eu li, é um livro que eu considero fácil, porque muitas vezes a Clarice entra nesse estado de fluxo de consciência e às vezes você fica meio perdido assim do que ela tá querendo dizer, e Na Hora da Estrela é mais fácil de compreender essa história, esse jeito que ela escreve, que é, pra mim, incrível, assim. Eu acho que ela conversa com a nossa alma em qualquer livro que ela escreve. Outro dos meus favoritos desse ano, entrou pra minha estante esse ano e que foi lido esse ano, foi A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Um livro com aquele gostinho maravilhoso de realismo mágico latino-americano. Ela que estudou com o Gabriel Garcia Marques, né, o escritor de 100 Anos de Solidão, então ela fez... Eu acho que ela tirou muito bom proveito dessas aulas, mas também tem muito da essência dela aqui, né? Então, se você, porventura, não sabe a história desse livro, é esse menino que, enfim, tá num momento da vida onde parece que ele já perdeu tudo. Ele tá vivendo na rua e encontra essa cabeça oca de um santo, que era para ser uma estátua de um santo, Santo Antônio, e ele faz dela a sua morada, e aí ele começa a escutar as orações das mulheres pedindo casamento, e aí começa a ajudá-las, e aí de um jeito muito brasileiro, e é uma leitura muito fácil, assim, fluida e profunda ao mesmo tempo, sabe? De um terço, de uma parte pra frente aqui, eu comecei a chorar muito. E não é um livro que é de chorar, que é um drama que traz coisas assim, bom, tem acontecimentos tristes, mas ele não
não se propõe a te fazer chorar, mas é que eu acho que o jeito que ela escreveu me tocou muito, assim, e tanto que eu voltei e reli toda essa parte que eu tava chorando pra não perder, assim, porque é uma leitura que anda muito rápido. Enfim, Socorro Racioli também, fiquei muito obcecado com ela, quero ler tudo que ela lançar, não vejo a hora de ir pro próximo. Um livro que tem um vlog de leitura, o primeiro vlog de leitura que eu fiz aqui no canal foi de Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins, então mais um livro da série de Jogos Vorazes, onde ela vai narrar os Jogos do Reino. Particularmente, eu acho que é um dos melhores livros que ela escreveu nessa série. Não vou falar muito sobre ele, porque tem um vídeo inteiro só dedicado a ele, então se você tiver interesse da minha opinião, do que eu achei, ou de fazer uma leitura conjunta com alguém, te convido a assistir. Meu primeiro contato com a F. Kuang foi Catábases, esse livro que ela traz muito da própria realidade dela, de ser uma mestranda, né, uma doutoranda, uma pesquisadora. Então ela vai contar a história desses dois pesquisadores, bolsistas, né, mestrandos, estudam magia, né, feitiçaria, e o professor deles acaba indo parar no inferno e os dois vão atrás do professor para salvá-lo, para poder terminar os seus projetos, assim. Eu gostei bastante do universo que ela criou, do jeito que ela contou, que ela montou esse inferno, porque ele não é um inferno cristão, ele tem crenças desse mundo após a morte de várias religiões, de vários mitos, e ela fez uma junção só dela aqui. Ela traz muito também da Divina Comédia. É interessante que o inferno aqui, ele se adapta à pessoa, então para eles o inferno é um campus universitário. Mas assim, eu acho que eu não me conectei tanto com os personagens quanto eu acho que eu esperava. O professor é odioso, então eu não via o porquê ir pro inferno salvar ele, porque eu tava com nojo dele. Mas ainda assim, ele é bem complexo e traz, assim, uma profundidade. E eu acho que a própria personagem tem momentos, assim, de reflexão que traz coisas muito interessantes. Não sei, eu esperava gostar muito mais desse livro do quanto eu gostei. E eu gostaria muito de ver uma adaptação em filme desse livro. Eu acho que daria uma boa adaptação, sabe? Depois eu li um lançamento, acho que foi lançado esse ano, sim, o Melhores de Preto, da Clarice... da Cassandra, confundindo as Ks. A Cassandra Clare lançou Melhores de Preto, que é um livro, uma coletânea de contos, né? 10 contos focados no romance, em casais e trisais, né? Do universo dela, dos Caçadores de Sombra. É muito bom sempre retomar voltar para esse universo, porque é muito gostoso, eu adoro os Caçadores de Sombra, é meu universo favorito, assim, na literatura. Eu achei que nos primeiros contos ela tava meio perdendo a mão, assim, não tava me pegando tanto, mas depois eu fui ficando muito apaixonado de novo pelos personagens e tô planejando talvez fazer uma releitura dos Instrumentos Mortais, que foi a primeira saga que eu li dela há muitos anos. Eu nunca reli, eu já reli outras sagas, mas nunca reli os Instrumentos Mortais. Fiquei pensativo, assim, com vontade de reler. E aí, as minhas últimas leituras, que foi Vida à Venda, do Yuki Mishima. Eu adoro o Mishima, mesmo que eu tenha só lido um outro livro dele, que foi A Confissões de uma Máscara, que é o máximo também, que é uma coisa, assim, maravilhosa. Mas ele, como pessoa, eu acho ele muito louco, bem controverso, assim. Eu gosto dele. E eu gosto dele ser gay ou bissexual, assumido, assim. E trazer isso pra literatura aqui não tem uma representatividade, não tem, mas é uma história muito, sei, ela é envolvente, eu fiquei muito envolvido, eu lia, eu tava viajando, eu ficava lendo, assim, na fila do aeroporto pra entrar, eu ficava lendo. E durante a viagem eu li uma boa parte do livro, mas é essa história desse cara que tá cansado da vida, que tá desacreditado de tudo que ele pode ser, e aí ele coloca a vida dele à venda no jornal. E aí fica à disposição de quem quiser fazer o que quiser. E aí começa uma série de pessoas vindo comprar a vida dele, colocando ele em situações que ele teoricamente deveria desviver, mas ele acaba se safando de todas, mesmo não querendo, né? Mesmo ele querendo acabar com a vida dele, ele acaba se safando de novo e de novo, e aí aparece um novo cliente com as situações mais aleatórias possíveis, muito aleatórias, muito esquisitas, assim, e ao mesmo tempo interessante. Tem meio que uma comédia, mas um humor meio dark. Eu gostei muito do personagem. Ele traz reflexões ótimas sobre o que é viver, o que é se estar vivo, o que é essa coisa de você falar para as pessoas continuarem vivendo e por que, né, de continuar. O Mishima se tornou um escritor ainda mais interessante para mim, então eu espero logo ler mais coisas dele. E eu recomendo, sim, A Vida à Venda. É claro que caso você tenha problemas com essa questão de
Desviver, se tiver gatilho, saiba que se fala muito sobre isso, mesmo que de uma forma meio comédia, se fala sobre isso e traz essas reflexões de por que viver. Então, vá com calma nesse sentido. E a minha última leitura que eu fiz foi o roteiro de O Agente Secreto, que eu achei muito interessante essa coisa de poder ler um roteiro de filme. Eu nunca tinha lido. E aí eu vi que tinham lançado, eu gostei do filme, e aí eu acabei comprando. Ele é um roteiro que tem até algumas ilustrações. Além disso, tem fotos também. Várias fotos durante o livro, fotos do filme, e tem até no início um storyboard de como ele pensou a cena inicial. Tem aqui anotações que ele fez para os efeitos especiais, né, as mudanças na imagem. Aqui tem um storyboard de como ele queria a sequência inicial do filme. E ele é muito rápido de ler, né? Porque ele é um roteiro, né? Então são basicamente os diálogos e alguns direcionamentos. E foi muito interessante. Eu vi que o Kleber tem outro livro são os 3 roteiros de O Som ao Redor, Aquários e Bacurau, se eu não me engano. E eu quero comprar também para ler, porque eu gostei muito dessa experiência de ler roteiro. Então, se você tiver outros roteiros publicados que você conhece, por favor, me indique, porque eu quero ler mais roteiros. Foi bem legal, assim. E a capa também é como o da Árvore Mais Sozinha do Mundo. Ele é um papel, não é, enfim, brilhante, é um papel. Tanto que só pela umidade, assim, do tempo, que tá bem chuvoso aqui no sul, ele ficou meio com esse aspecto de molhado, assim. Mas muito interessante e eu gostei bastante. Enfim, esses foram todos os livros que entraram pra minha estante no primeiro semestre de 2026. Metade deles foram lidos e a outra metade eu espero ler agora no segundo semestre. Alguns já comecei a ler. E é isso. Me contem se vocês têm algum desses livros na estante de vocês, se vocês já leram, o que vocês acharam, o que entrou pra estante de vocês e qual desses que eu não li ainda eu deveria pegar depois de terminar O Querido Amanhecer, que é um clássico, né? Que, enfim, eu amo, né? Eu adoro. É isso. Curtam o vídeo, compartilhem, se tiver a opção de hypar já disponível, por favor. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.